Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol e Antônio Fenol Sanz, meu pai. E hoje a gente vai fazer a degustação da Session IPA do João Bosco, daqui de Brasília. Então vamos lá, provar essa bichinha aqui, falar sobre ela. Começa pela garrafa, que é muito bonita. Rapaz, tá apertado aqui, show. Aí. Tá com carbonator. Beleza. Já deu pra ver que de CO2 tá perfeita. Opa! Subiu um pouquinho demais. Bonita de cor. Tá bem clarinha. Um pouquinho carbonatada demais. Você prefere com mais espuma ou menos Com espuma? bastante espuma. Então eu vou trocar os copos aqui que eu consigo fazer uma avaliação melhor com menos espuma. Nossa, ela está extremamente aromática. Estou sentindo o aroma do lúpulo daqui. Daqui eu tô sentindo também. Pois é, está muito aromática. Um pouquinho turva. Né? Um pouquinho turva dentro da cor. Saúde. Elas notam. Muito maracujá, o aroma que vem aqui é notável maracujá, extremamente intenso. Extremamente aromática, de aroma que ela está muito, muito boa. Formação de espuma está perfeita, está bem cremosa a espuma. Não sei se vocês conseguem ver, ó, bem cremosa, as bolhas bem fininhas, bem persistente. Ó, veja que a espuma fica aqui ó, no mesmo colarinho que a gente colocou, né? Ele não está morrendo. As bolhas da carbonatação subindo. Um pouquinho turva, né? Um pouquinho com cara de cerveja de trigo. Talvez até pelo excesso de lúpulo, que ela está bem lupulada. Talvez isso tenha gerado um pouquinho desse trube aqui. Não seja nem levedura e suspensão. Mas está muito bonita. Quanto tempo tem que tá fabricada? Deve ter um mês assim, né? Do dia que terminou, invasou e serviu, 15 dias a um mês. É Então, normal. nosso amigo. Nosso amigo João Bosco. Vamos provar ela aqui agora. Então, não sei se você percebe, o amargo dela está um pouquinho adstringente. Não está aquele amargo muito redondo, né? É um amargo que pega lá no céu da boca. Esse tipo de amargor geralmente é a escolha do lúpulo. Lúpulos que têm uma coisa chamada corrumulona ou beta-ácidos, eles contêm muito disso daí, ele dá essa astringência, dá esse amargor que não é muito legal. Então, né? Então a primeira sugestão é trocar por um lúpulo que tenha menos corrumulona. Eu indico sempre os lúpulos Polaris e o Hallertau Magnum. Os dois estão excelentes. O Polaris, inclusive, é um lúpulo que o isoalface dele chega até 20%. E o que isso representa? Ele é o dobro do normal. E aí você usa metade da quantidade. E quando você usa metade da quantidade, você tem menos matéria verde na cerveja. Acaba que você está propenso a colocar menos problemas, menos defeitos na cerveja. Mas, em relação ao equilíbrio, está muito bem equilibrada, está bem sequinha, está uma cerveja leve, né? Fácil de tomar, um baixo percentual alcoólico. Muito sabor na boca, né? É o lúpulo, essa é o outro lúpulo, né? Aqui são dois lúpulos. Um lúpulo que dá o amargor e o outro lúpulo que dá o aroma, o sabor. Né? Ela também está bem... Não sei se você sente uma sensação, às vezes, um pouquinho verde, gramínea, né? E isso daí é o lúpulo, essa parte vegetal é do sabor. Botei um queijinho aqui. Como é que chama esse queijo? Queijo coalho, né? Para harmonizar com a cerveja. Provou? Esse aroma que tem é o lúpulo esse? Isso. O aroma, tanto o aroma, bem forte, bem maracujá. É muito aromatizado. Eu não lembra do maracujá? Sim. Então esse maracujá é o do lúpulo de aroma, que é aquela plantinha que vai na cerveja. Tá bem leve, bem seca, mas o IBU aqui eu acho que passou um pouquinho também. Como ela é uma Session IPA, a gente deve lembrar sempre daquela razão GU-BU. Ou seja, quanto menos alcoólica é a cerveja, menos amarga ela deve ser para equilibrar o sabor. Se a gente faz um amargor muito alto, uma cerveja muito leve, aí acaba que o amargor... O teor alcoólico então é bem baixo. Dessa aqui o teor alcoólico está bem baixinho, deve estar em torno de 4%, 3,8%, no máximo 4,2%.
mas está bem saborosa. Olha aqui, ó, como a espuma está muito bem feita, ainda está persistindo. Ó. Ela não saiu espuma, né? Continua. Interessante, né? Normalmente nas cervejas dessas alturas Isso. já estaria sem colar, né? Exato, sem colarinho, né? Tá bem persistente. O que deixa esse colarinho tão persistente? Que essas cervejas que elas são 100% naturais, né, que não tem ingredientes químicos, acaba que ela tem uma carga de proteína nela que favorece você ter uma espuma mais persistente. Quando você vai para a indústria química, que eles usam tantos reagentes, acaba que a cerveja tende a ter uma persistência menor de espuma. O aroma que apareceu logo no início já não está tão persistente, tão... Isso, o que acontece? Quando a gente abre a cerveja, ela está na carbonatação máxima, né? Ela está bem pressurizada, e quando a gente joga no copo, o CO2 sai mais forte, né? Porque ele tem muita pressão aqui dentro, dissolvido no líquido. Então, logo no começo, sai essa explosão de aromas. Quando a carbonatação começa a diminuir, você vê até as bolhas começam a diminuir aqui no fundo do copo, você percebe? Aí a gente não consegue mais perceber porque esse aroma volatilizou. Mas se você ainda fizer aquele esqueminha do vinho, ó, rodar um pouquinho e botar o nariz lá dentro, você vai conseguir perceber algumas coisas. E nisso, eu acabei de perceber um defeitozinho aqui, ó, só um comentário aqui para o João. Um pouquinho de acetaldeído. Você consegue sentir um cheirinho de maçã verde? Roda assim e vê se você consegue perceber lá no fundo uma misturinha de maçã verde. Apareceu agora outro aroma. Mas não te parece maçã verde? Não me lembro como Esse aroma de maçã verde, que é o acetaldeído, ele é um resultado da fermentação. Então, o que a gente deve fazer? No término da fermentação, a gente tem que deixar a cerveja maturando um tempinho, numa temperatura mais alta, e em contato com a levedura, para que a própria levedura ela reprocesse esses aromas, principalmente esse de acetaldeído, que ele é uma coisa muito fácil da própria levedura ali resolver esse problema. Então, provavelmente não passou por essa etapa, talvez tenha feito um cold crash muito cedo, muito logo depois de terminar a fermentação, sem dar essa maturação, e acabou retendo esse aroma aqui de acetaldeído. Essa é uma das causas mais comuns, não estou dizendo que é a única, mas é uma das causas mais prováveis. De qualquer maneira, é agradável de tomar, né? Ela está muito boa, ela só está só com um defeitozinho, que é esse acetaldeído, e o amargor que podia estar um pouquinho melhor, mas ela está bem agradável sim. É o que você fala, é para mais? Mais amarga? Não, menos amarga. Menos um pouquinho amarga. menos amarga. E menos adstringente, menos... Porque ela é bastante, ela tem amargor razoável, né? Sim, mas você sente uma adstringência que lembra um pouquinho terra, o terroso, né? Esse terroso que eu falei do lúpulo, daquela escolha do lúpulo, que não daria essa sensação. Agora que a temperatura elevou, tá aparecendo aqui uma outra coisinha aqui. Eu vou deixar a temperatura subir, porque pode ser mais uma coisinha. Vê se você sente um cheiro que lembra esparadrapo. Marcelo, esparadrapo tem cheiro? Aquele esparadrapo branco, Sim. aquele que é do hospital, Sim, que é meio sim. plástico. Vê se você sente um aroma que lembra um pouquinho esparadrapo. Eu continuo sentindo o aroma de início, só que mais reduzido. Agora é necessário levar o nariz até o copo. É igual vinho, né? Antes, quando você abriu, Isso, já vê aquela explosão do lúpulo, né? Tá um pouquinho. O acetaldeído ele tá mais forte, mas deixa esquentar um pouquinho. Tem um outro defeito que também é comum, que é chamado os defeitos provenientes do cloro. Esses defeitos ele pode surgir de duas maneiras na cerveja. Quando você usa uma água que contém cloro, tipo a água da torneira que não saiu cloro, né? Você passou por um filtro, mas o filtro não reteve todo o cloro. Pode ser pelo uso de tubulação PVC ou de mangueiras plásticas que não são propensas para você fazer cerveja. Uma mangueira de jardim, por exemplo, aquele plástico transparente. Não é próprio para... Não é próprio para cerveja, ela tira esse sabor de plástico assim, né? Também é comum.
E o terceiro é um defeito da própria levedura, uma fermentação em temperatura muito alta também pode produzir esse tipo de defeito. Eu estou sentindo aqui um pouquinho. Então, que conselho você pode dar? Primeiro, revisar se ele tem esse tipo de equipamento. Mangueiras de plástico comum, plástico PVC, às vezes você tem uma conexão, você faz um retorno para o teu sistema e você usa PVC. A água que ele utilizou. Né? O plástico e o PVC são coisas mais comuns de encontrar. O cloro, ele é mais raro, mas pode ser também. Se você tem um filtro que é muito fraco na hora de filtrar, que ele tem aquele carvão ativado, mas é muito simples, os filtros fracos, eles eliminam 70% do cloro, aí fica 30%. E esses 30% eles podem dar esse tipo de defeito, pode aparecer. Para a fabricação de... Isso. Bebendo você não nota apenas, mas na hora de uma fabricação de cerveja. Ah, sim, né? Numa alta escala, sim. Com o tempo essas coisas também aumentam, né? O tempo de prateleira aumenta. Ó, agora eu estou sentindo bem essa sensação meio plástico, meio... É mesmo? É. Bom, o nariz... Veja esse copo aqui, deixa eu ver se o eu tô nariz do meu diferente. filho é especial. Não, tá igual. Estou sentindo o mesmo aroma. Quando você vai treinando, você acaba que fica mais fácil, né, de perceber essas coisas. Aprende a distinguir o aroma. E ver também a temperatura de fermentação. Se a fermentação ela for uma temperatura muito alta, por exemplo, acima de 25 graus centígrados, ou se ela for em temperatura ambiente, mas ficou variando muito, como eu estou te falando, deixou no ambiente, aí de dia fazia 25, 26 graus, de noite fazia 18, essa variação todos os dias, subindo e descendo, também pode dar esse tipo de defeito. Por isso que é importante uma fermentação mais contínua. Então você já fez sua... Bom, então é isso aí. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela cerveja. Saúde. Né? Espero que isso continue fabricando. Continue fabricando, né? Trazendo. Espero que o que eu tenha encontrado aqui, apresentado, te ajude aí a aprimorar sua cerveja e que ela fique em breve excelente. Saúde a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.